Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do Trecos de Engenharia. Para quem não me conhece, meu nome é Enio e já começo pedindo para você se inscrever nesse canal e clicar no sininho das notificações, porque assim você não perde mais esse canal que está só crescendo, crescendo, crescendo. Nem tanto. Então, dando sequência aí às nossas videoaulas sobre sistema de abastecimento de água, toda essa parte aqui já foi, né? Tem os vídeos estão aí no link na descrição dessa videoaula aqui. E hoje o assunto é sobre a parte de captação de água superficial. Nessa videoaula eu vou dar uma introdução sobre essa parte de captação de água superficial. Então, vamos lá. Essa videoaula está sendo baseada aí no livro do Milton de Sutia, tá? E eu também peguei alguma coisa aqui dessa apresentação de aula da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, né, a USP, do Renato Zambon, Ronan Contreira e Theo de Souza, tá? Que pelo que eu vi, a aula desse pessoal aí também está baseada ali no Milton Sutia, tá? Então, a gente tem até agora o que nós vimos foi tudo sobre consumo de água, tá? O que a gente chama de demanda de água. Aí eu botei essa fotinha aí de um copo d'água sendo enchido aí numa torneira, que é basicamente o objetivo maior aí no sistema de abastecimento de água, né? A gente levar água potável, né, para os consumidores, para as nossas casas, né? E de um outro lado, agora, a gente vai começar a ver a parte de disponibilidade de água, a parte de oferta de água, né, da onde a gente pega, da onde a gente capta, né, o nosso manancial. Mais especificamente, a parte que envolve o sistema de abastecimento de água e um pouquinho também temos que entrar aí na parte de hidrologia, tá bom? Então, a gente vai acabar entrando bem superficialmente na parte de hidrologia. Então, a gente tem a parte de demanda, que é o nosso consumo. A gente viu tudo isso como, recapitulando, né, como calcular a nossa população futura, a nossa população de projeto, como a gente chegar na pior situação, que seria o dia de maior consumo, né? Aqui uma situação bem abrasileirada, né? O pico, os dias de maiores consumo estão aqui na região de verão, né? Aqui do Brasil, e a gente tem aí o K2, né? A hora de maior consumo também, representando bem a nossa condição brasileira, né? Que a hora de consumo se aproxima aí um pouquinho antes da hora do almoço, tá? Isso tudo a gente já viu, todos os links estão na descrição ali. Retomando ainda aí o nosso exemplo de sistema de abastecimento de água, o que a gente vai fazer é, sabendo que calculamos o consumo máximo diário e que isso acontece aqui, tá? E que a gente precisa também considerar as perdas aqui no sistema de distribuição, então a gente vai calcular o que a gente capta daqui, tá? Então vamos dar seguimento aí. Então voltando aqui, basicamente o homem possui dois tipos de fonte para o seu abastecimento. São as águas superficiais, os rios, os lagos, né? Que é o assunto dessa videoaula, e também a gente possui as fontes subterrâneas, que são os lençóis subterrâneos, né? Os rios aquíferos, né? Então a gente tem lá rios, lagos, né? Nós temos uma fotinha aqui de um lago e temos aí a nossa fonte de captação subterrânea também. Isso daqui é um assunto para uma videoaula futura, tá? No passado, né, as águas de superfície eram as de acesso mais fácil e eram as de menor custo, no passado. Atualmente isso não é mais regra, tá? E essa regra de que a água superficial é mais fácil de captar, mais barata de captar, ela está ficando cada vez mais para o passado conforme as cidades estão crescendo, tá? Porque conforme as cidades crescem, a gente polui mais justamente esses rios que estão na nossa proximidade. Então, a gente acaba tendo que buscar alternativas mais baratas. Então, o que era caro antigamente, que é perfurar um poço e bancar, né, gastar com a energia elétrica para bombear essa água do fundo do poço até na superfície, né, esse custo era alto e agora ele começa a ser um custo menor do que você buscar uma água cada vez mais longe, mais distante, por conta da qualidade, e você ter que transportar toda essa água
e ter que tratar essa água. Então, a perfuração de poço começou a ser uma alternativa viável, tá? Principalmente por conta da qualidade dessa água, e isso implica num tratamento um pouco mais simplificado, bastante mais simplificado do que a captação superficial. Então, o que a gente chama de captação de águas superficiais? Então, é um conjunto de estruturas, dispositivos e equipamentos, né, que são construídos, instalados ou montados junto aí ao nosso manancial, né, para a retirada da água que vai ser destinada ao nosso sistema de abastecimento. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma captação, se não me engano, por flutuadores, né? Então, a gente tem aqui os locais aqui de bombeamento, tá? E isso aqui é bombeado lá para provavelmente uma estação de tratamento de água, né? Um outro exemplo aqui de uma estrutura também de captação, né? A gente tem aqui um poço de sucção e toda a estrutura, né, de bombeamento, que a gente tem o poço de sucção e a gente tem as tubulações de sucção aqui, tá? Que vem para dentro desse prédio, onde deve estar comportado provavelmente todos os equipamentos de bombeamento, tá? Os motores e as bombas. A gente tem mais um exemplo aqui de captação, que é um canal com algumas comportas ali no final para regular a altura, essa altura de captação aí, tá? Bom, essas obras de captação elas têm que ser projetadas com alguns objetivos, tá? Elas têm que funcionar ininterruptamente em qualquer época do ano, tá? O pressuposto é que as pessoas não devem ficar sem água, tá? Deve permitir a retirada de água para o sistema de abastecimento em quantidade suficiente para aquelas pessoas, quantidade de pessoas lá no nosso horizonte de projeto, tá? E com a melhor qualidade possível. Tá? Depois de tratada, essa água tem que ser entregue à população seguindo os padrões de potabilidade. Existe legislação para isso. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, um rio. Então se a gente reparar nesse rio, ele tem uma água bastante turva. Nesse outro exemplo dessa foto, é bem exagerado, acho que é uma foto lá aqui de Bonito, né, no nosso estado, Mato Grosso do Sul. A gente também precisa de facilidade de acesso. Então, vamos aqui a esses exemplos. Então, imagine o seguinte, se eu capto uma água limpinha dessa daqui, com certeza eu vou gastar menos com o tratamento dessa água do que com uma água turva. Aqui tem muito sedimento, né? Aqui tem muito sedimento nessa água, eu tenho que retirar esse sedimento, todos os micro-organismos patógenos que tem nessa água. Aqui essa água é mais barata de ser tratada. Tá? Outra coisa que a gente tem que garantir é acesso. Né? Isso aqui é comum nas cidades hoje em dia, uma captação desse tipo aqui. Não sei de onde que é, mas é uma captação bem lambona, tá? E que complica bastante aí a manutenção desse sistema aí. Tá? Então, alguns fatores que a gente tem que observar na seleção dos mananciais. E esses fatores realmente hoje em dia não são fáceis de ser conseguidos, tá? Então, garantir o fornecimento de água em quantidade e qualidade. Tá? Conforme as cidades crescem, os rios e lagos se tornam cada vez mais poluídos. Então, a qualidade na proximidade da cidade é cada vez mais raro, muito difícil, quase impossível. Tá? A gente está tendo que buscar água cada vez mais longe. Tá? A gente não consegue água de qualidade e em quantidade próximo de onde a gente tem que consumir. Daí, aquela coisa de estar viabilizando-se a perfuração de poços, né? Mesmo com a necessidade de pagar uma conta de energia elétrica alta. Tá? A gente precisaria de locais favoráveis à construção dessa captação. Tá? A gente precisa encontrar leito de rios, por exemplo, estáveis, onde o leito ele não fique mudando, porque imagina você gastar algumas centenas de milhares de reais, alguns milhões de reais para construir uma captação e esse rio, todos os rios são móveis, né? Decide mudar de lugar e você perde tudo aquilo. Tá? E você tem que observar rios também com o mínimo possível de transporte de sedimento aí, porque tudo aquilo que vem junto com a água você tem que remover. Tá? Eu tive a oportunidade de participar de uma consulta aqui na nossa companhia de saneamento, vários e vários anos atrás, antes inclusive de eu ser professor, onde eles me levaram para ver o
córrego aqui perto de Campo Grande, córrego Botas. Ele tem uma quantidade enorme de volume de água, porém a qualidade da água dele não é que seja ruim, mas ele transporta muito sedimento. Então, pela distância dele da cidade a estação de tratamento de água e a quantidade de sedimento que deveria ser removido, a gente não conseguiria, eles não conseguiriam viabilizar esse tratamento aí. Então a gente tem a seleção do manancial que passa por estudo técnico, econômico e ambiental, dentro de tudo isso que eu já comentei. Então a gente tem também os critérios quantitativos, quer dizer, você tem que escolher um local que tenha tudo isso, qualidade da água, que minimize os custos de tratamento, proximidade com a fonte consumidora e que tenha que atender, né, que tenha suficientemente vazão para atender aquela população de final de projeto. Quer dizer, é muito difícil. Tá? E tem essa parte do qualitativo, eu já expliquei para vocês, tem que ter a parte de qualidade físico-química e microbiológica boa, né? Aqui tá errado, microbiológico, tá? E a gente tem alguns fatores aí que que afetam, né, alteram a qualidade da água dos mananciais. Tá? Ao longo do tempo, a urbanização traz erosão e assoreamento, a parte de desmatamento e supressão da mata ciliar prejudica a qualidade da água, recreação e lazer também, indústria, mineração, resíduos sólidos. Campo Grande a gente tem uma boa coleta de resíduos sólidos, né? Isso comparado com outras cidades que é bem pior, né? Atividade de resíduos agrícolas, esgoto doméstico, carga difusa, tá? Tudo isso piora. Então, voltando a falar aqui, a gente tem a parte de demanda e oferta. As demandas a gente já viu como calcular, né? E a parte de oferta que a gente tem que entrar um pouco em hidrologia. Então a gente tem que fazer uma análise, além de tudo isso que foi dito, dos estudos hidrológicos. Basicamente o que a gente vai ver é essa parte de quantidade de água. Então a gente analisa o período de retorno, que tem a ver com probabilidade de atendimento e não atendimento, né, das vazões máximas, né, ou vazão de dia de maior consumo. A gente analisa também as vazões mínimas, da onde a gente quer captar água desse manancial, tá? As vazões máximas, né, como foi dito, nível de água máximo e mínimo para a gente estudar a posição da estrutura de captação, né? E a gente estuda a permanência, né, o que também tem a ver com o risco do projeto, né, que é o atendimento de vazão ao longo do tempo aí. Tá? Isso tudo são conceitos de hidrologia e a gente vai ver aqui nesse canal aqui hidrologia um pouco mais no futuro, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, continuar falando aqui de estudos hidrológicos, se a gente pegar essa foto que eu peguei da internet, só para a gente ter uma ideia, né? Salto Santiago, tá? Várias fotos do mesmo local em dias diferentes, tá? Só para a gente ter uma ideia de como a vazão pode variar, e varia, né? Então, em 2014, 19 de junho, 24 de junho, 4 de julho e 20 de julho. Vejam que a quantidade de água transportada, né, por essa bacia hidrográfica é bastante grande, tá? Então, é com esse tipo de situação que a gente vai lidar. Bom, para isso, ainda em estudos hidrológicos, a gente tem que saber como que varia a vazão desse manancial no ponto de captação. Então, para isso a gente existem algumas técnicas, tá, em hidrologia que a gente chama de regionalização, tá? Porque na maioria dos casos, no Brasil, nós não temos dados dessa variação de vazão exatamente no ponto que a gente precisa instalar a nossa captação. Então, a gente faz uso dessas metodologias de regionalização de vazão, que é você pegar dados de uma bacia parecida ou próxima e transportar para aquele local, para aquele ponto onde a gente precisa de dados, tá? Uma outra alternativa é a gente estudar a bacia hidrográfica, o uso e ocupação dela e transformar os dados de chuva em vazão, tá? Também uma outra metodologia, mas o resultado que a gente busca seria, por exemplo, dados desse tipo aqui que foram transformados nesse gráfico. Essa é uma regionalização que eu fiz há muitos anos atrás aqui em Campo Grande, justamente para o ponto de captação ali do córrego Guariroba, que é a maior captação superficial aqui do município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui um gráfico então que representa a variação de vazão ao longo dos anos. Eu peguei uma estação que monitora a vazão desde 1974, peguei dados até 2003 e a gente faz esse tipo de gráfico e depois a gente transforma esse tipo de gráfico estatisticamente
para um tipo de gráfico desse daqui, que a gente chama de curva de permanência, que representa basicamente os valores de vazão que são igualados ou superados. Então, por exemplo, se eu pego aqui um valor aqui, eu sei que em 40% do tempo, as vazões aqui nesse ponto Guariroba, elas são igualadas ou superadas, né? Esse valor de 5 metros cúbicos por segundo, ele é igualado ou superado em 40% do tempo. E em 60% do tempo, que é o lado de cá do gráfico, os valores ficam abaixo de 5 metros cúbicos por segundo. Então, é esse tipo de informação que a gente trabalha utilizando a hidrologia. Então, para que eu uso isso daí? Enfim, eu pego o que a gente precisa de valor de captação, tá? Calculado lá desde a população de final de projeto, eu vou ter um valor aqui, e esse valor eu coloco, por exemplo, aqui. Nosso exemplo que era 5, né? Traço uma linha aqui. Então aqui eu sei a quantidade de vezes que esse valor foi atendido e a quantidade de vezes que esse valor não foi atendido. Eu vejo o que tem para cima desse valor e vejo o que tem para baixo desse valor. Tá certo? No gráfico da curva de permanência eu tenho isso um pouco mais claro. Então imaginem que o valor que eu tenho aqui a atender aqui seja de 2,5 metros cúbicos por segundo. Então, ele seria aqui assim mais ou menos, 2,5 metros cúbicos por segundo. Eu teria condições de atender, sei lá, 98% do tempo. Tá? Então, para uma captação lá no córrego Guariroba, se Campo Grande demandasse 2,5 metros cúbicos por segundo para atender Campo Grande, considerando perdas, considerando tudo, seria um valor interessante, porque em 98% do tempo, e eu usei dados de 1974, se não falha a memória, até 2003, esse valor estaria atendido, tá? Então, a gente precisa fazer esse tipo de estudo quando a gente trata da escolha do manancial, tá certo? E eu estou pretendendo, num futuro aí, nas próximas videoaulas, fazer um exercício prático, exatamente esse daqui, tá? E a gente vai ver com mais detalhes, tá? Então, não percam. A gente tem daí as partes constituintes de um sistema de captação, tá? A gente tem a tomada d'água, que é o conjunto de dispositivos que são destinados a conduzir a água do manancial para as demais partes de captação. A gente tem alguns cuidados nesse dimensionamento, tá? A gente tem que evitar a sedimentação nos canais e tubulações. A água que a gente capta do rio, ela vem com sedimento. Então, se as nossas estruturas transportarem essa água com uma velocidade longitudinal aí abaixo desses valores aqui, decorem esses valores aqui. São muito comuns. Se você está transportando água bruta ou esgoto até, ou água de drenagem, e você projeta o seu canal, sua tubulação, conduto livre ou conduto forçado, e essas velocidades ficam abaixo de meio metro por segundo, 0,75 metros por segundo, vai acontecer sedimentação de partículas dentro da sua tubulação, dentro do seu canal. Tá? E essa informação é muito importante, porque na engenharia às vezes a gente quer que isso aconteça e às vezes a gente não quer que isso aconteça. Então, se você não quer que a sua tubulação fique entupida, se você não quer que o seu canal perca a área de seção transversal, você vai justamente dimensionar as velocidades para valores acima desses valores. Né? Se uma rede de drenagem você não quer que ela fique com sedimento dentro dela, você vai projetar para que as velocidades sejam maiores do que essa. Tá? Agora, por exemplo, em tratamento de água, em captação, que é o caso aqui dessa disciplina, se você quer remover essas partículas, você vai justamente dimensionar, no caso de um desarenador, esse desarenador justamente para que as velocidades fiquem abaixo desses valores aí, tá? Assim que funciona. E a gente tem que também na captação ali evitar a formação de vórtices, tá? Isso daqui são os vórtices, tá? Fotinha de vórtices. Se a gente enche, por exemplo, uma pia, uma banheira, e tira a tampa do ralo, no final do escoamento a gente
costuma ver esses vórtices aí, tá? Isso não pode acontecer na nossa estrutura de bombeamento. Basicamente, assim, por dois motivos mais grosseiros, assim. O primeiro é que esses vórtices podem causar vibrações aí, podem ser tão violentos, causar vibrações aí na estrutura, né, do concreto, e isso não é bom para o concreto, tá? Pode rachar, pode trincar, e imaginem que isso tem que funcionar ao longo de pelo menos 30 anos aí, tá? Outro grande motivo, talvez o principal, é que se acontece esses vórtices, ar entra dentro da sua tubulação de sucção e vai para dentro da bomba. Isso é extremamente prejudicial para as bombas, tá? Além de cair o rendimento, isso danifica o bombeamento, tá? Então aqui a gente tem algumas partes constituintes de uma captação em curso d'água, tá? As partes principais. Então a gente tem aqui o córrego, né? Em alguns córregos é necessário a gente fazer algum sistema de barramento para o nível de água subir um pouquinho para a gente poder captar. A gente faz um desvio para a captura dessa água, né? E nesse desvio a gente normalmente instala a parte de gradeamento, as grades mais grosseiras e umas grades mais finas, e a gente faz uma estrutura que serve justamente para tirar o material sedimento dessa água que vem do rio, tá? Depois a gente vai para uma parte de captação, né, um poço de sucção, e a gente tem a parte de bombeamento, e isso daí vai para linha adutora, recalque, que vai para a estação de tratamento de água. Aqui a gente tem uma vista em corte, então a gente tem o córrego, a água entra aqui no canal onde tem o gradeamento, aí depois a gente desacelera essa água, chegando àqueles níveis de velocidade horizontal da água abaixo aí de meio metro por segundo, para que justamente aquele sedimento que vem junto com a água fique aqui depositado, né? E então uma água com menos sedimento passa para o sistema de bombeamento, aqui a gente tem o poço de sucção, e aí a gente consegue bombear a água com uma quantidade uma qualidade melhor, né, sem sedimentos, né, o que é prejudicial também para o bombeamento. A gente tem a parte de bombeamento, né, motor e bomba, e isso daí é recalcado, né, bombeado para uma cota normalmente mais alta lá para a estação de tratamento de água. Tá certo? Aqui na parte de vórtices, tá? Existem algumas linhas de pensamento. A gente tem que tomar cuidado com os vórtices aqui no poço de sucção, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos de como a gente faz para evitar, tá bom? Então, existem... eu vou dividir aí, Enio, em duas linhas de pensamento, duas linhas de pesquisa, tá? Então tem a galera que pesquisa vórtices, e quem se interessa nessa praia aí dessa hidráulica, né, de estudo do movimento da água em vórtices, tem que ir lá para a área de CFD, pode procurar o professor Johannes aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é um pesquisador dessa área, ele e seu grupo de pesquisa aí são muito bons. Na nossa área de atuação aqui, desse canal, que é projeto, a gente não está muito interessado em como esses vórtices acontecem. Nós estamos interessados em o que a gente tem que fazer para esses vórtices não acontecerem. Tá? E para isso, a gente só está interessado em evitar os vórtices. Para isso, o que a gente tem que fazer? Seguir algumas diretrizes, algumas normativas que nos levem a evitar esses vórtices. Então, se a gente der uma olhada aqui, nós temos um esquema aqui em planta, tá? De uma captação com uma bomba e com várias bombas ou com vários poços de sucção. Então, a gente pode reparar aqui nesses valores aqui, né, representado por essas letras, né? W, que é a largura desse canal, uma velocidade, um comprimento Y, uma distância B, um diâmetro de sucção D e assim por diante, tá? Então reparem nesses esquemas aqui. Aqui uma vista em corte, onde eu tenho um diâmetro de sucção, eu tenho um bocal um pouco maior que o diâmetro de sucção, eu tenho um nível de água, uma distância do nível de água à entrada da sucção, uma distância dessa sucção ao fundo, né? E uma série de outras dimensões. Por que isso? Porque para evitar esse tipo de situação, esses vórtices, sabemos, aqui é um outro esquema, né, de tomada d'água, de captação d'água, né, uma com a captação, né, a tubulação de sucção rente
a parede do tubo de sucção, do poço de sucção, desculpem, e outra com o bocal virado aí para baixo, tá? Então nós temos informações desse tipo aqui dessa tabela, tá? E reparando aqui embaixo, nós temos, por exemplo, o Instituto de Padronização Hidráulica dos Estados Unidos, WIS. Então a gente tem a recomendação, por exemplo, para W, tá? Que estava lá no slide anterior. Devia ter colocado no mesmo slide, né? W, tá? W, tá? Para Y, para B, para S, para C e assim por diante. E a gente tem recomendação, por exemplo, da Associação de Pesquisa Hidromecânica Britânica, fabricante Hitachi, fabricante Sulzer, e aqui temos também a nossa ABNT. Então, tudo o que tem aqui, na última linha aqui, são recomendações para essas dimensões aqui da nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Então, se você quer e deve querer evitar vórtices no seu projeto, você tem que seguir essas recomendações aqui, tá? Ou as recomendações da norma que estiver vigente, tudo bem? Então, vejam, nós não estudamos como os vórtices são criados, tá? Isso vai lá para pesquisa, lá, por exemplo, do CFD, ou para experimentação em laboratório, modelos reduzidos. Aqui, nós estamos interessados em saber o que a gente tem que fazer para que isso não aconteça, tá? De onde que vem esses valores? Vem da pesquisa, tá? Então, os caras pesquisam, a gente aplica. Continuando aí, na parte constituintes de um sistema de captação, nós temos a parte de gradeamento, tá? O gradeamento, para que serve? Então, são grades constituídas de barras paralelas que têm a finalidade de impedir a passagem de material grosseiro, flutuante ou em suspensão, como, por exemplo, folha, tronco de árvore que vem boiando no rio, galhos, plantas aquáticas. Também tem o objetivo de evitar a entrada de peixes, está no nosso sistema. Então, para isso que funciona o gradeamento. Aqui a gente tem uma foto exemplo, né, de um gradeamento aqui, tá, numa tomada d'água. Aqui uma outra foto de um gradeamento seguido por uma estrutura de desarenador. Aqui uma outra foto de um gradeamento mecanizado. Isso aqui funciona tipo uma escada rolante, sabe? A água vai entrando e o gradeamento ele vai subindo e tem um sistema de limpeza assim na parte de cima dele que vai limpando, tá? Nós temos a estrutura do desarenador. O desarenador tem que ser instalado preferencialmente próximo à tomada d'água, tá? Porque próximo da tomada d'água você já tira o que é sólido mais grosseiro da água com o desarenador. O desarenador serve para desarenar, remover pelo menos partículas de areia. É recomendável a instalação de 2 desarenadores, tá? A maioria das coisas em sistema de abastecimento de água, você faz o projeto, o cálculo de dimensionamento para uma estrutura e constrói 2. Porque sempre você vai ter que estar fazendo manutenção e uma sempre vai ter que estar funcionando, tá? E aí, para cálculo do desarenador, a gente tem uma velocidade crítica de sedimentação. Então a gente sabe que o sedimento tem uma velocidade de sedimentação na vertical de 0,021 metros por segundo. Então esses sólidos que vêm junto com a água, os quais a gente tem interesse de remover nesse desarenador, eles se sedimentam aqui a 0,021 metros por segundo de velocidade na vertical. E a gente considera uma velocidade na horizontal dessa partícula de 0,30 metros por segundo. Então, basicamente, o que a gente faz, tá? A gente vai ver mais em detalhe na próxima videoaula. Basicamente, o que a gente faz sabendo que o desarenador tem essa velocidade, a partícula entra na superfície, e ela tem um tempo em função dessa velocidade que ele vai demorar para chegar ao fundo, a gente projeta o mesmo tempo para ela percorrer na horizontal. Então, enquanto ela está andando na horizontal, ela está descendo, tá? E a gente dá as dimensões para que isso aconteça. Assim, a gente tem as partículas ficando nesse desarenador. Aqui a gente tem um exemplo de um desarenador duplo, tá? Aqui um outro exemplo de um outro desarenador, tá? Então, são canais que a gente faz que a partícula entra aqui junto com a água e ela vai indo para o fundo, tá? O que a gente faz é encontrar a dimensão de largura, altura, né, e comprimento do desarenador que propicie essas taxas
de velocidade de sedimentação de 0,021 metros por segundo e mantém essa velocidade horizontal de 0,30 metros por segundo. Tá? Então, na realidade, o conceito é bem simples. Aqui alguns exemplos agora de captação. Por exemplo, um corte de uma tomada d'água numa barragem. A gente pode ter a torre de tomada d'água, tá? E a gente faz essa captação por uma tubulação no fundo até chegar no sistema de bombeamento. Tá? Captação de água em barragem, a gente tem algumas vantagens. Tá? Normalmente essa captação da barragem ela é feita lá no final da barragem, né? Então a água do rio ela vem, ela desacelera, o reservatório, a barragem faz esse efeito da sedimentação, quer dizer, a água chega na tomada d'água ali de uma barragem, uma qualidade muito boa, quase sempre, tá? E tem uma outra vantagem também, que a barragem ela praticamente elimina praticamente todo o coliformes, tá? O coliforme não gosta muito de água de barragem parada, tá? Ele vai e morre todo mundo lá, os coliformes, tá? Então tem essas duas vantagens, que eu me lembro de cabeça agora, tá? A gente tem um outro sistema de tomada d'água também para barragem, onde você tem uma tubulação, na sequência você tem um poço de sucção, sistema de bombeamento e assim por diante. Então, isso aqui são alguns exemplos, cada situação é uma situação. Essa é uma situação bastante comum, tá? Captação com flutuante, tá? E bomba submersível. A vantagem desse sistema é que, conforme o nível de água aumenta ou diminui, tá? O sistema de bombeamento vai junto, tá? E nesse sistema de flutuador com bomba submersível, você não precisa se preocupar com o problema de cavitação, tá? Porque a bomba é submersível. Então, você não tem aquela parcela da tubulação onde você tem pressões negativas que seriam capazes de produzir ebulição da água dentro dessa tubulação, que carregariam essas bolhas para a bomba e causando problema de cavitação, tá? Esse é assunto para uma próxima videoaula. O problema nesse sistema aqui é se a bomba encostar no fundo. E aí ela vai succionar sedimentos, que é tudo também que você não quer que aconteça, tá? Aqui um outro exemplo de captação com flutuador. Aqui uma captação de flutuador com eixo vertical. Então, se a sua bomba está acima do nível da água, ela é uma bomba não afogada. E eu já tive situações onde eu participei de um projeto em que a companhia tinha já um projeto padrão disso daqui, e quando a gente foi calculamos que a distância, o tubo de sucção, né, estava exatamente no nível para causar cavitação na bomba. Então a gente teve que pedir para a galera mudar aquele sistema de captação com era uma balsa, tá? Aqui um exemplo de captação, nessa foto acho que já passei para vocês. Aqui um outro sistema de captação, né, com flutuador. Isso aqui no rio também é bastante comum você ter captação com flutuadores em rios, tá? Bastante comum mesmo. E na próxima aula a gente vai ver mais detalhadamente o gradeamento e desalinador, tá bom? E também mais para frente a parte de estudo hidrológico que ficou faltando aqui nessa aula.